gente. Me chamo Fernanda, eu faço parte do grupo que vai falar hoje um pouquinho sobre condomínio edilício. Junto comigo eu tenho a Daiane e eu tenho a Luísa, que mais pra frente vão ter a fala também. Antes de falar sobre condomínio edilício, eu vou passar rapidamente, eu acho importante a gente saber o que é um condomínio em geral, né? E é muito simples. O condomínio é uma situação onde duas pessoas ou mais vão deter direito sobre uma mesma propriedade. A gente pode pensar no caso da herança, por exemplo. Os herdeiros de um mesmo bem herdado, eles vão possuir uma porcentagem igual de direitos ali sobre o que foi deixado, né? Mas, tendo isso em vista, o que é um condomínio geral, a gente pode passar a compreender o que é um condomínio edilício. O condomínio edilício nada mais é do que uma forma um pouco mais complexa do condomínio geral. Aqui, ele se caracteriza pela coexistência da propriedade privada junto com a propriedade comum. É daí, inclusive, que vem o nomezinho condômino. Cada um dos condôminos, ou seja, os proprietários dessa mesma propriedade, detém tanto uma parte que é exclusiva deles, que é a parte privada, né? Tanto a parte privada quanto a parte comum, que é de todos aqueles que dividem essa mesma propriedade. Aqui a gente pode ver no tópicozinho 3, falando sobre direito real sobre a unidade e direito pró-indiviso sobre os comuns. O direito pró-indiviso, é a parte indivisa, é aquilo que é comum de todos os proprietários, de todos os condôminos, como eu falei. Então, telhado, o hall de entrada, a distribuição de água, tudo isso é de acesso de todos, né? E todos podem usufruir de igual forma. Já a parte exclusiva, a parte privada, que a gente chama de pró-diviso, é aquilo que é exclusivo de cada um dos condôminos. Então, aquela parte que é de autonomia privada de cada um. Ou seja, dentro de um condomínio onde você mora, você tem acesso ao hall, você tem acesso à distribuição de água, você tem acesso ao gás, mas privativamente, exclusivamente, você tem o seu apartamento. Ele é seu, ele pode ser dividido, ele pode ser hipotecado, ele pode ser vendido, né? Ele é seu. Diferente do pró-indiviso. Esse não pode ser alienado de nenhuma forma, né? Ele é de todos. A única exceção que a gente tem no caso do pró-diviso, que é aquele que pode ser alienado por ser seu exclusivamente, é a garagem. Porque cada um tem o seu acesso ali à garagem, tem o seu lugar na garagem, mas ele não pode ser passado por uma pessoa de fora do condomínio, justamente para garantir a segurança de quem mora ou trabalha ali, né? Brevemente eu vou falar também sobre a personalidade jurídica do condomínio edilício. Por que falar da personalidade jurídica? Justamente porque existe uma dualidade doutrinária em relação a qual é a personalidade. Se ele é um ente despersonalizado ou se ele é uma pessoa jurídica. Embora existam pessoas que afirmem, que entendam que o condomínio edilício pode ser considerado pessoa jurídica e que inclusive afirmam que ele ter essa personalização seria benéfico para as pessoas que também detêm essa mesma propriedade em conjunto, né? Embora também tenha CNPJ, mas esse CNPJ ele é usado apenas para fins fiscais ou para a capacidade processual de demandar. Então, majoritariamente, entende-se que não é uma pessoa jurídica, é um ente despersonalizado. E por fim, eu vou falar um pouco sobre a estrutura da propriedade, que é mais um todo aqui do que eu falei até agora, né? Um resumão para a gente poder prosseguir com a nossa apresentação. Na estrutura da nossa propriedade, a gente vai ter unidades autônomas, partes comuns e fração ideal. As unidades autônomas são apartamentos, salas, lojas, vagas, que podem ser livremente alienadas, que é justamente aquela parte que a gente chama de parte pró-diviso, aquilo que é exclusivo de cada um, pode ser, né, como eu falei, doada, vendida, alugada, enfim, livremente. A gente também tem como parte dessa estrutura as partes comuns, são solo, estrutura, telhado, redes, área de acesso e lazer, que são aquelas partes indiviso, aquilo que é comum a todos os proprietários, né, a todos os condôminos. E por fim, a gente tem a fração ideal, proporcional ao valor da unidade. O que é a fração ideal, né? A fração ideal é nada mais do que a soma de todas as coisas que um condômino detém. É a soma da sua parte privada, aquilo que é exclusivo a ele, com aquilo que é comum a todos os outros condôminos. Então, por exemplo, se um condomínio for ruir ou a Assembleia Geral dele decidir vender aquele terreno, cada um dos condôminos tem direito à sua cota à parte, aquilo que é a soma do seu privado, da sua sala, do seu apartamento, com aquilo que é de todos. E é isso, agora eu vou passar a vez para a Luísa, ela vai falar um pouco sobre a instituição e também sobre a hierarquia dos condomínios. Obrigada. Bom dia. Eu vou falar um pouco agora sobre a instituição do condomínio, que nada mais é que um documento que cria o condomínio a partir do registro dele. Dele deve constar a discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva,
A determinação da fração ideal, né, que a Nanda falou, que é o que cada condomínio tem direito daquela parte comum do condomínio, e também o fim a que se destina o condomínio, né, se ele é um condomínio residencial ou se ele é um condomínio comercial, por exemplo. Tem também a convenção. A convenção é outro documento, né, na verdade é um contrato entre os condôminos, e o papel dele é instituir como vai ser administrado, basicamente isso, né, falar sobre a administração do condomínio. Ele serve quase como se fosse uma constituição do condomínio. Uma coisa importante é falar que a convenção também é um contrato, né, entre os condôminos, então eles são vinculados, né, uma vez que eles anuem a essa convenção, mas isso tem limites também, né? Você tem que sempre observar a questão da boa-fé, a questão, assim, da função social do contrato, né, nessa convenção. Então, ele não pode ser abusivo, né? Ele não pode restringir demais o direito à propriedade de cada um dos condôminos. Tem também o regimento interno, e enquanto a convenção ela vai falar sobre a administração do condomínio mesmo, o regimento interno ele vai falar mais sobre essas regras de convivência, tipo o uso das áreas em comum, essas regras que você tem que obedecer para promover realmente o bem-estar de todos ali dentro. Então, falando justamente sobre isso, essas são as normas do condomínio, né, que são a convenção e o regimento. Assim, elas coexistem, né? Então, elas coexistem com o Código Civil também, então a gente tem que saber essa hierarquia, né, no caso concreto, como é que elas vão ser aplicadas. Então, sempre vai vir primeiro o Código Civil, assim como regra maior, depois a convenção do condomínio e depois o regimento interno. É importante falar também que a convenção do condomínio, ela para ser instituída e para ser modificada, ela depende da anuência de 2/3 dos condôminos e ela é obrigatória. Agora, o regimento interno, ele é uma regra, ele é facultativo, né? E ele depende da maioria simples dos condôminos para ser instituído. Tem aqui sobre a administração do condomínio, e tem 3 pontos principais aqui. Tem o síndico, que é a pessoa que vai efetivamente fazer essa administração. Ele pode ser ou não condômino, e ele é eleito nas assembleias ordinárias, que a gente vai ver daqui a pouco. Ele tem várias atribuições que estão no artigo 1348 do Código Civil, que eu vou ler aqui para vocês. As obrigações deles são convocar a Assembleia dos Condôminos, representar ativa e passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele os atos necessários à defesa dos interesses comuns, dar imediato conhecimento à Assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo de interesse do condomínio, cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da Assembleia, diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessam aos possuidores, elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano, cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas derivadas, prestar contas à Assembleia anualmente e quando exigidas e realizar o seguro da edificação. Então, assim, são várias atribuições que ele tem realmente para assegurar a existência e manutenção do condomínio. Tem também as assembleias, que são reuniões entre os condôminos para decidir sobre a organização, a administração, as despesas, o orçamento do condomínio. Então, tem a Assembleia Ordinária Geral, que ela tem que ser convocada anualmente pelo síndico, para fazer todas essas coisas, assim, relacionadas à administração mesmo, a essas coisas habituais do condomínio. E também tem a Assembleia Extraordinária, que é quando você tem um tópico urgente, assim, de extrema importância, que aí você tem que convocar uma Assembleia Extraordinária para tratar desse assunto. Tem também o Conselho Fiscal, mas o Conselho Fiscal, ele é um órgão, assim, facultativo, ele não precisa existir. Mas ele vai, caso ele exista, ele vai dar pareceres sobre a prestação de conta do síndico, ele vai cuidar dessa questão mais orçamentária mesmo. E é isso. Bom dia a todos. Assim como a gente viu sobre a questão do conceito personalidade jurídica, eu vou tratar com vocês a relação e o paralelo entre os direitos e as suas limitações em relação ao condomínio edilício. Os direitos, como usar, fruir e dispor da sua unidade, mas também ele é limitado para não prejudicar a estrutura e até os outros condôminos.
Outro direito é usar as partes comuns, mas ela também é limitada a conforme a destinação, ou seja, sem a exclusão. E participar e votar em assembleia, mas ela também é limitada para aqueles que cumprem os deveres e os direitos, ou seja, quem está quite com as obrigações. E assim como existe o direito, existe também os deveres, que é em relação às despesas, tanto ordinárias quanto extraordinárias. E tem a relação do descumprimento, que é a questão da inadimplência. A inadimplência, ela pode vir em acarretar na multa de até 2% e os juros por cima de 1% ao mês. O dever de não fazer obras que comprometam a estrutura do condomínio, que isso, o seu descumprimento pode vir ocasionado do reparo, mais a multa de 5 vezes a taxa disponível no artigo 1336. E não alterar fachada, forma ou esquadria externas. Multa mais reparação, restauração. E da unidade a destinação correta. Por exemplo, se a unidade é residencial, ela tem que ser residencial. E o descumprimento desse dever é a multa por uso irregular. Em relação à inadimplência, como havia falado, não vota quem não participa, porque quem não está cumprindo o seu dever, ele também não vai ter o direito de depois, mais tarde, estar votando e até mesmo fazendo um tipo de disposição. E a multa por conduta antissocial, seja por meio de briga ou estar ouvindo música em excesso, prejudicando aqueles que estão ao redor, ou seja, a vizinhança, 10 vezes a taxa do condominial. E o descumprimento dos deveres, seja na questão de obras, fachada e até mesmo a questão da destinação da propriedade, é de multa de até 5 vezes a taxa. Resumindo, os direitos e deveres, eles andam juntos, ou seja, se você quer que seus direitos eles sejam estabelecidos, você tem que ter um certo tipo de cumprimento com base naquilo. E se você quer ter voz na Assembleia, você precisa estar em dia. E quem quer viver em paz também precisa estar contribuindo, respeitando as regras. Sobre as formas de extinção, existem 4 formas, que é a destruição ou a ruína. Se a destruição ela for mais da metade do valor do edifício, a Assembleia vota se ela vai ou não reconstruir o edifício. A desapropriação, que é a extinção por necessidade pública, por exemplo, a questão da indenização rateada entre os donos. A consolidação ou a confusão, que é quando há mais de uma unidade autônoma, sendo de um mesmo dono ou de um mesmo proprietário, um único proprietário. E a deliberação unânime, que é esse acordo entre os condôminos específicos. Um exemplo disso é a invalidade econômica. E trazendo um caso prático em relação ao que foi tratado, um exemplo disso é a questão da construção ou instalação de um envidraçamento, somado à questão do uso excessivo de churrasqueira, e essa fumaça vai estar incomodando os vizinhos superiores. A gente pode fazer uma análise prática desse caso, porque ele vai violar tanto a questão do artigo 1336, que vai trazer o prejuízo à saúde e o sossego dos vizinhos, que no artigo 1335 dispõe no inciso 1, que é o dever de não incomodar os demais condôminos. E uma abordagem prática que a gente pode tirar desses 2 casos é que a gente, antes de tudo, antes da gente estar tentando colocar uma multa ou o dever de praticar alguma sanção, a gente tentar primeiro mediar, tentar, de alguma forma, ver se pode resolver essa situação sem precisar ir para conflitos judiciais. E a solução técnica, no caso, seria a instalação de filtros de fumaça, uma coisa que poderia estar evitando o transtorno de estar incomodando os vizinhos. E a solução administrativa é a padronização do tipo de envidraçamento pela Assembleia. E 2 pontos que a gente pode tirar disso é que há um equilíbrio entre o lazer individual e o bem-estar coletivo. E também a questão da valorização do patrimônio e a redução desses conflitos judiciais, justamente antes de tentar multar, tentar a mediação antes. E 2 pontos importantes que eu acho que é primordial, que a gente tira do condomínio edilício, e também com base no que as colegas falaram, é que a propriedade ela deve cumprir a sua função social, que é justamente promover a convivência pacífica. E o sucesso do condomínio ele depende desse equilíbrio
entre a liberdade individual e as regras de vizinhança. Com isso, eu termino a minha fala falando que o direito de um termina quando começa o bem-estar de todos. E é isso.